abençoe a todos. Queria te convidar nesse momento devocional a abrir a sua Bíblia, livro de Lamentações, capítulo 1. Eu gostaria de ler uma parte da palavra de Deus com você. E nós vamos ler, eu vou comentar e nós oramos no final. Sabedores que o Espírito nos conduzirá nesse momento devocional, nesse momento que a gente passa por tempos difíceis. E é um momento para a gente fazer um exercício. E que exercício é esse? Olhar para tudo aquilo que está acontecendo e tentar extrair da Bíblia algo que possa dar resposta a tudo aquilo que está acontecendo. Então quero te convidar a ler um pouco da palavra de Deus, o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Depois nós vamos ler um pouquinho lá na frente e vamos tentar entender um pouco desse texto. Diz assim o texto, diz assim a palavra do Senhor. Como já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora, chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela e tornaram-se seus inimigos. Até aqui. Irmãos, eu queria também que você pudesse ler comigo um pouquinho do capítulo 3, os primeiros versos. Diz assim: Eu sou o homem que te viu a aflição, pela vara do furor de Deus. Ele me levantou, me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão. De contínuo, todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos, e edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. E depois, o 3, o verso 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. E o 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre o juízo de Deus sobre a vida do povo de Deus, povo de Israel. Então, o que Jeremias está vendo aqui, quando ele diz que como ficou solitária outrora a cidade outrora populosa. Então veja que é um texto triste, e existe até uma tristeza poética aqui nesse texto. É interessante como o profeta ele chora a ponto daquilo se transformar até em poesia, numa poesia triste, numa poesia regada de lágrimas. Quando ele olha para a cidade, ele vê os babilônios marcharem sobre Israel, queimarem os muros, queimarem o templo, destruir a cidade, toda a economia da cidade, né? A gente está falando muito sobre economia, mas nesse momento a economia de Israel é destruída, o sistema político é destruído, os governantes são levados presos para a Babilônia, e Jeremias ele está vendo, né, aquela fumaça, quem sabe aquela fumaça do resto do fogo,
a cidade um caos, toda destruída, sem ninguém mais. Então ele olha para a cidade e ele tem essa visão, como já solitária a cidade que outrora era populosa, tornou-se como uma viúva, e foi grande entre as nações, princesa de províncias, e ficou sujeita a trabalhos forçados. Então veja, de uma grande potência, de uma grande cidade, agora essa cidade, Jeremias diz que essa cidade agora se tornou uma escrava. E é exatamente isso que o povo se tornou na Babilônia, um povo escravo. Então observe que é interessante que para Jeremias, o baque que foi para Jeremias, né, se sentir agora nessas condições. Então veja que é interessante a gente falar com esse texto e a gente tentar relacionar com aquilo que está acontecendo. É importante até a gente tentar fazer esse tipo de relação, porque aquilo que parecia ser tão sólido, aquilo que parecia ser tão bem construído, bem constituído, aquilo que parecia dar segurança, agora virou nada. Virou um monte de pedra, virou um monte de fumaça, virou casas queimando, virou uma grande aflição. E Jeremias agora ele olha para tudo aquilo e ele lamenta sobre aquela cidade que já foi uma grande cidade um dia. E é muito interessante a gente observar nesse texto que o judeu ele é levado cativo à Babilônia e ele tinha muita segurança na cidade. Ele tinha muita segurança no templo, principalmente no templo, porque ele achava que pelo fato de o templo ser estabelecido no meio do povo, era um sinal de que Deus estava presente ali. Então ele dizia o seguinte: olha, nós não precisamos nos preocupar com nada, porque o Deus de Israel mora no meio do povo. Mas, por muitas razões, Deus então coloca o povo sob o juízo. E Jeremias então ele chora agora aquela que já tinha sido um dia uma grande cidade, uma grande edificação, por exemplo, como foi o templo, aquilo que dava muita segurança, que dava muita sustentação, que era a questão do templo, agora foi colocado abaixo. Então pensa só que foi tirado dessas pessoas assim, da noite para o dia, tudo aquilo que sustentava a vida delas, mais ou menos aquilo que a gente tinha, né? O povo de Israel tinha o templo, nós tínhamos nossos empregos, nós tínhamos nosso sistema de saúde, nós tínhamos nosso sistema educacional, nós saímos de manhã, há alguns dias nós saímos de manhã exatamente sabendo para onde a gente ia. Isso parecia assim dar uma espécie de segurança para a gente, e parece que nada poderia destruir, tirar isso da gente, mas da noite para o dia a gente acaba perdendo tudo. E agora, como Jeremias, a gente olha a nossa cidade, né? Hoje eu andei pela cidade, a cidade vazia. Ontem eu fui semana passada eu fui trabalhar e eu passei ali pelo centro, era umas 6 da tarde, não tinha ninguém. E esse texto me veio à mente: onde está, como já solitária a cidade que outrora era populosa. Quem era capaz de atravessar o calçadão 6 horas da tarde sem esbarrar nas pessoas? As lojas fechando, funcionários saindo, terminal lotado, não tem mais. Essas coisas vão demorar um pouco mais para poder voltar. E como Jeremias, a gente olha a cidade e chora, porque a gente vê que toda aquela segurança que a gente tinha nos foi tirada. O nosso sistema de saúde é um sistema que, se a gente não fizer a quarentena, ele pode colapsar, ele é muito frágil. Basta algumas
centenas ou algumas mil pessoas ocuparem os hospitais e o nosso sistema de saúde ele colapsa. Então nós vivemos um sistema que é muito falho. Nós nos preocupamos com o nosso bem-estar em desenvolver sistemas que a gente possa precisar para que possa nos dar conforto, mas da noite para o dia a gente vê que a nossa vida é como diz o salmista, a nossa vida é como uma neblina, é muito frágil, que ela nasce de manhã, mas quando vem o sol ela não resiste, ela dissipa. Então o nosso sistema de vida é muito frágil. Então a gente agora, nesse momento que a gente passa, que a gente é obrigado a ficar em casa, a gente começa a perceber aquela segurança que a gente tinha, não temos mais. Mas o que é mais interessante no texto, irmãos, é um fato. No capítulo 3, a gente vai observar que Jeremias, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Quando ele atribui a Deus a razão de tudo aquilo ter acontecido, de o povo ter ido cativo à Babilônia, dos babilônios terem destruído o templo, destruído a cidade, destruído todo Israel. E ele diz, olha, nós estamos sob o juízo de Deus. Deus permitiu tudo isso, porque Deus tem o controle de todas as coisas. É Deus que está acima de todas as coisas. Por isso eu queria dizer para você nessa noite que o nosso sistema de vida é muito frágil, mas em Deus nós encontramos aquilo que a gente precisa. Em Deus existe todo um caminho sólido, que a nossa vida a gente pode colocar diante do Senhor. E somente nele a gente pode encontrar descanso e refrigério para a nossa alma. Em saber que a nossa vida está depositada diante de um Deus supremo, diante de um Deus que é o autor da vida, diante de um Deus que ele é capaz de sustentar os nossos batimentos cardíacos. É esse Deus que, num dado momento, ele colocou agora a terra sob o seu juízo. Mas que a gente precisa reconhecer que Deus é soberano, que não existe nada que escape à vontade de Deus, que Deus está no controle da história, que Deus está no controle de tudo. E eu queria terminar essa devocional lendo aquilo que o salmista, o Jeremias, ele fala aqui no finalzinho do capítulo, no meio do capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E Jeremias, eu gostaria de terminar com essa palavra e dizer que Deus é a nossa esperança. A gente tinha esperança no nosso sistema político, nós tínhamos esperanças no nosso sistema econômico, nós tínhamos esperança no nosso emprego, mas tudo isso, nesse momento, irmãos, está de joelhos diante de Deus. Tudo isso Deus colocou debaixo dos pés dele. Quem sabe, eu não sei qual é o objetivo de Deus, mas a gente pode ter algumas pistas. Quem sabe esse momento é importante para que a gente possa nos libertar dos ídolos, nos livrar dos ídolos e reconhecer em Deus quem Ele é. E olhando para Deus, descobrindo quem Deus é, que eu também descubra quem eu sou. Eu sou somente uma criatura. Eu sou somente a imagem e semelhança desse Deus Criador. Desse Deus que
segura todo o universo, que tudo que existe, o cosmos, os planetas, os sistemas, as galáxias, tudo isso está debaixo da vontade de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Diz o verso 23, elas renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Deus é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é aquele que alimenta essa esperança. Eu queria orar com você. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome e queremos dizer que nós confiamos na Sua boa vontade. Cremos que Tu está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o Senhor da história e a história está sujeita à Sua vontade, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, apressa em cumprir o Seu juízo. Apressa, Senhor Deus, em cumprir o Teu plano para com esse mundo, Senhor. No nome de Jesus. E que tenhamos, ó Pai, a nossa solidez firmada em Ti, Senhor. Firmada em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Fica conosco, Senhor. Cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor Deus, dos médicos nos hospitais. Cuida, Senhor Deus, dos pacientes. Pai, no nome de Jesus, cuida, Senhor, das pessoas que não têm condição agora de estar debaixo da quarentena. Deus, protege essas pessoas. Não deixa, Senhor Deus, que esse vírus ele possa avançar mortalmente a esse país, Senhor, no nome de Jesus. Te pedimos a sua bênção, Senhor, sobre cada irmão que nos ouve agora. No nome de Jesus. Amém.